Shalom, que o Senhor te abençoe grandemente em nome de Jesus. E nós vamos continuar o nosso devocional com o livro de Gênesis 37, falando aqui sobre a história de José. Ontem nós falamos um pouquinho sobre a história de José e hoje nós vamos continuar falando sobre a história desse moço. Capítulo 37, versículo 5 diz assim: Certa vez José teve um sonho e contou aos seus irmãos. Aí é que eles ficaram com mais raiva dele, porque ele disse: Escutem o que vou contar, o sonho que tive. Sonhei que estávamos no campo, amarrando feixes de trigo. De repente, o meu feixe ficou de pé, e o feixe de vocês se colocaram em volta do meu, e se curvaram diante dele. Então os irmãos perguntaram: Quer dizer que você vai ser o nosso rei e que vai mandar em nós? E ficaram com mais ódio ainda dele, por causa dos seus sonhos e do jeito que ele os contava. Então preste atenção nesse texto importante. Ontem nós falamos um pouquinho sobre José. Três coisas que você tem e precisa saber lidar muito bem. Três coisas que José tinha e que despertou raiva nos seus irmãos. Primeiro, a atenção do pai. Segundo, uma capa colorida. E terceiro, os sonhos. Exatamente. A atenção do pai gerou raiva nos irmãos porque o amor, ele gera ódio. Quando você é amado por alguém, você é odiado por outros. Isso gera ódio no coração daqueles que não têm temor a Deus. Segundo, ele tinha uma capa colorida, ele tinha algo diferente, algo de destaque. Então, quando você usa o algo diferente que Deus te deu, que é o dom que você tem, alguma coisa diferente que Deus colocou nas suas mãos, isso desperta inveja, desperta ciúmes nas outras pessoas. E por fim, os sonhos que José tinha despertou, como o texto diz, ainda mais raiva nos seus irmãos, porque sonhos atrai perseguidores. Exatamente, basta você ter um sonho que você começa a atrair perseguidores. Bom, os irmãos de José lançaram José num poço, numa cova, e quando passava ali uma caravana de ismaelita, ele foi vendido. E olha só, José poderia parar em qualquer bimboca que fosse, mas pela permissão de Deus, ele foi parar na casa de Potifar, do chefe, do comandante do exército do Egito. Ele não foi parar em qualquer lugar, ele foi parar num lugar bom, num lugar de destaque, né? E ali em Potifar, na casa de Potifar, já no capítulo 39, ele se tornou um grande administrador. Entenda isso. Deus vai colocar você em lugares estratégicos, em lugares que você vai aprender. Vai aprender. Então, aprenda isso, que José foi levado para um lugar onde ele começou a aprender com as outras pessoas que estavam ali. E ele se tornou um grande administrador. Ele era uma pessoa que vinha de uma boa educação. Nós não podemos esquecer que José, ele era neto de Abraão, ele era filho de Jacó, né? Ele era filho de Jacó, que Jacó era filho de Isaac, e Isaac filho de Abraão. Então ele vinha de um legado de uma boa educação. E Abraão foi um dos homens mais ricos do Oriente, né? Deus prosperou tanto Abraão. Isaac, ele herdou toda a riqueza de Abraão, mas Jacó não. Jacó, ele começou a sua riqueza do zero, zerado, né? Deus honrou Jacó na casa do seu tio Labão e a seguir Jacó foi prosperando, foi crescendo, né? Esaú é quem ficou com toda a riqueza de Isaac e de Abraão. Mas um legado existia na vida de Jacó
e esse legado foi passado também para José. Uma boa educação, servir a Deus. Quem que ensinou José a ser uma pessoa fiel a Deus, temente a Deus, né? Então isso é muito importante na nossa vida. E José, ele se tornou essa pessoa extraordinária. Então aprenda uma coisa: quem foge da crise nunca vai receber honra. Quem foge do problema nunca vai ser promovido. José, ele não fugiu do problema e agora ele está aqui, olha, de acordo com a Bíblia, na casa de Potifar. E ele começa a prosperar. Ele começa a crescer na casa de Potifar, porque quem não tem competência não chega a lugar nenhum. Mas esse moço tinha muita competência e muito preparo. E é claro que o dom de Deus facilitou José chegar aonde ele precisava chegar. Então, o dom que Deus te deu vai ser um facilitador na sua vida. Você só precisa descobrir qual é o dom que Deus te deu e desenvolver o dom que Deus te deu. Porque foi através do dom que José tinha, um que era administrar por excelência e o outro de interpretar sonhos. Quando ele interpretou o sonho de Faraó, foi esse dom de Deus que facilitou José chegar aonde ele precisava chegar, como governador. Só que de nada adiantava ele chegar como governador se ele não tivesse o dom de administração. Porque quando ele revelou o sonho de Faraó, ele não somente revelou o sonho de Faraó, mas ele deu a solução. Ele falou para Faraó: olha, a interpretação é essa, vai vir 7 anos de fome sobre a terra. E o que você deve fazer? Aí ele usa o outro dom, que era o dom de administrador. Olha, você vai ter que fazer isso, você vai ter que reter parte do que você plantar, você vai ter que fazer celeiros. Então ele usa o dom de administração e Faraó olha e vê: olha, eu não vou encontrar ninguém com tanta administração como ele. E ele começou o dom de administração aonde? Foi na casa do seu pai? Não, foi no Egito. Foi exatamente na casa de Potifar. Então, os lugares que Deus vai te levar serão pontos estratégicos para você crescer. Se você quer ter uma padaria, primeiro você tem que aprender a fazer pão. Você vai ser levado a ser padeiro, confeiteiro, para depois você abrir uma padaria. É assim que funciona numa boa administração. Então, para Deus não existe coincidência. Tudo tem um propósito. Aí, olha que coisa interessante. Capítulo 39. José foi levado para o Egito, onde os ismaelitas venderam a um egípcio chamado Potifar, um oficial que era o capitão da guarda do palácio. Ou seja, para ser o capitão da guarda do palácio, tinha que ser um homem com muita confiança de Faraó. O Senhor Deus estava com José. Ele morava na casa do seu dono e o Senhor o prosperou. Então, olha, aprende uma coisa interessante. José não prosperou quando ele chegou no palácio como governador. Ele prosperou como escravo. Como que um escravo pode prosperar? Como que um escravo pode ser próspero? O segredo está aqui no texto, porque o Senhor era com ele. Então, meu irmão, se o Senhor for com você, não importa para onde você for levado, você vai ser abençoado, você vai ser próspero. Deus estará na sua vida. E olha, o texto ele continua, ele diz assim: o dono de José viu que o Senhor, ou seja, que Deus estava com ele e o abençoava em tudo o que fazia. Assim José ganhou a simpatia do seu dono e o pôs como seu ajudante particular. Potifar deu a José a responsabilidade de cuidar da sua casa e tomar conta de tudo o que era seu. Dali em diante, por causa de José, o Senhor abençoou o lar do egípcio e também tudo
que ele tinha na sua casa e no campo. Potifar foi abençoado de tabela, de tabela. Deus abençoou Potifar, não era por quem Potifar era, mas por causa de José. Então, cuidado com quem você anda, porque quem você anda pode atrair bênção, mas pode também atrair maldição. Exatamente. Analise muito bem a vida de quem você anda. Tem pessoas que estão aí se vestindo como um servo de Deus, mas é só você olhar a vida dele. Como são os frutos da vida dessa pessoa? Como são? Assim será também a sua. Então, cuidado com quem você anda, porque a pessoa com quem... Até anote isso daí, se você puder anotar. Cuidado com quem você anda, porque com quem você anda pode atrair a bênção ou pode atrair a maldição. Não, bispo, mas não sou eu, é cada um, é cada um. Não. O texto é bem claro. Potifar foi abençoado por causa de José. Tá no texto. Tá no texto. Por causa de José, Deus abençoou o lar de Potifar e prosperou tudo que Potifar tinha. Olha só, Potifar entregou nas mãos de José tudo o que tinha e não se preocupava com nada, a não ser com a comida que comia. Ele só ia se preocupar com o que eu vou comer hoje. Deixa eu ver o que eu vou me alimentar hoje. A única preocupação dele era essa, porque ele tinha um administrador que tinha o Espírito Santo sobre ele. Olha só, José era um homem belo e muito simpático. Algum tempo depois, a mulher do seu dono começou a cobiçar José. Um dia ela disse: venha, vamos para a cama. E ele se recusou, dizendo assim: escute. E ele se recusou. Voltando no 8, ele se recusou, dizendo assim: escute, o meu dono não precisa se preocupar com nada nesta casa, porque eu estou aqui. Olha só, o meu dono, o meu patrão, não precisa se preocupar com nada, porque ele me colocou aqui, muito menos com a lealdade. Não precisa se preocupar nem com a lealdade. Ele me pôs como responsável por tudo que tem. Nesta casa eu mando, em tudo eu mando o tanto quanto ele. Aqui eu posso ter o que quiser, menos a senhora, pois é mulher dele. Sendo assim, como poderia eu fazer uma coisa tão imoral e pecar contra Deus? Veja que José entende que trair o seu patrão era pecar contra Deus. Ele tinha princípios, gente, princípios são imutáveis. Princípios são imutáveis. Ele sabia que se levantar contra o seu líder era pecar contra Deus. Jamais José se levantaria contra o seu líder. Jamais José quebraria esse princípio, porque ele estaria pecando contra Deus. E essa mulher, provavelmente, era uma mulher muito bonita, já que naquela época, o homem, como Potifar, que era o chefe, o capitão, um homem de destaque, podia escolher com quem ele se casaria, já que a mulher era comprada por um dote, pelo pai da mulher, né? Da filha. A filha era vendida por um dote. Então, provavelmente essa mulher era de uma mulher bela, formosa. Mas José dizia: eu posso tocar em tudo, eu mando tudo quanto ele tem, menos na senhora. Ou seja, ele tinha acesso a tudo, menos na esposa de Potifar. E ele não queria quebrar a lealdade, porque quem quebra a lealdade peca contra Deus. Então entenda, uma pessoa desleal, seja lá no que for, ela está em pecado contra Deus. Se ela for então não seja desleal ao seu patrão,
Não seja desleal ao seu líder, né? Quando você é uma pessoa desleal, você se torna um rebeliador. E é um pecado de feiticeiro, feitiçaria. Por que que a comunidade Família de Deus, nós aqui na nossa igreja, nós somos contra toda a igreja, por exemplo, que nasceu de uma divisão? Porque essa igreja nasceu em pecado. Ela está em pecado. Quando a pessoa, ela se rebelia, ela leva as ovelhas de outra igreja para fundar um ministério, ela está em pecado contra Deus. E como nós dissemos aqui, cuidado com quem você anda, porque você pode atrair bênção ou você pode atrair maldição. Bom, vamos lá, já estamos em quase 16 minutos, eu preciso finalizar esse devocional. É que é tanta coisa, extraordinária a história de José. Aí só vou finalizar essa questão e depois eu continuo falando sobre a mulher. A gente continua falando sobre a história de José. Eu vou falar sobre sobre a mulher de Potifar, depois a gente continua. E aí o texto diz assim, versículo 10: todos os dias ela insistia que ele fosse para a cama com ela. Olha, todos os dias ela insistia que fosse para a cama com ela. Mas José não concordava. E também evitava estar perto dela. Mas um dia, como de costume, ele entrou na casa para fazer o seu trabalho e a casa estava vazia. Então ela agarrou ele. Olha, José esqueceu de um princípio: fugir da aparência do mal. Nunca esteja só com uma mulher ou com um homem. Nunca, nunca. Esse é um princípio que eu ensino para os meus obreiros. Nunca vai fazer uma visita sozinho. Nunca atenda ninguém sozinho. Porque José não fez nada, só que ela acusou José. E a palavra dela teve poder. Então, não quebre esse princípio, porque você não quebre esse princípio, porque você pode ser acusado. Acusado de uma coisa que você não fez. Cuidado. Vou orar porque esse devocional ficou muito comprido, muito grande. Deixa eu orar por você, mas entenda. Princípios são atemporais. E cuidado com quem você anda, porque você pode atrair bênção ou maldição. Senhor, em nome de Jesus, eu entro na tua presença e peço pela vida dessa pessoa que faz esse devocional comigo. Seja com ela, ajude ela, meu Deus. Dê a direção para ela. Guie os passos dela e ajude ela a tomar as decisões de acordo com a sua vontade. E sabemos, meu Deus, que o teu dom será facilitador de milagres. Então ajude essa pessoa a entender qual é o dom que ela tem, porque todos nós temos um dom que o Senhor nos deu. Ajude ela a descobrir esse dom e ajude ela a não se entregar. Ajude ela a seguir em frente, porque o Senhor é com ela. Eu oro a Ti em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe. Shalom.